Seja muito bem-vindo ao nosso canal Doutora Samia Lacorte, que tem como objetivo um espaço de conhecimento, informação sobre saúde, prevenção, qualidade de vida, performance e longevidade. E você pode me ajudar com isso, que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas com esse conhecimento. Então, já aproveite, ative o sininho, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa dessa informação e se inscreva no canal. E hoje o nosso tema será baseado num conteúdo que tem dado muito o que falar nas minhas redes sociais, que são os exames laboratoriais, seus valores e referências. Sendo que na medicina funcional tratamos esses exames e esses valores de forma um pouquinho diferente da medicina convencional. Baseamos em valores de excelência. E temos aí uma polêmica, muitas das vezes questionados pelos pacientes, pelos meus seguidores, que é sobre esses valores, em que muitos médicos falam que está tudo normal e alguns colegas falam, não, pode melhorar, vamos suplementar. Mas isso tudo depende da clínica do paciente. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor sobre a importância desses valores estarem em níveis de excelência. Então vamos entender por que dessas diferenças de conceitos, de padrões com relação aos valores de exame para a medicina convencional e para a medicina funcional integrativa, sendo que alguns colegas, quando você leva o exame, falam assim, tá tudo bem, você tá cansada, fadigada, com alteração do sono, sem ânimo, sem performance, com alteração de memória, sem libido e tá tudo normal? Não tá normal, alguma coisa está acontecendo. Só que na medicina convencional, focada na doença, nós temos que ter uma doença instalada para que alguma coisa seja feita. E nem sempre nesse momento você tem uma doença instalada, você está com alguns sintomas que incomodam, que reduzem a sua qualidade de vida, mas que ainda não tem uma doença instalada. E muitas das vezes a justificativa desses sintomas está nas alterações, mesmo que não vista pela medicina convencional como alteração, mas nos valores que os seus exames laboratoriais apresentam, principalmente de alguns nutrientes essenciais. Então é o que eu vou te explicar hoje. O que acontece com por que a gente avalia dessa forma. Vamos começar pela vitamina D. A vitamina D já é aí muito bem estabelecida que não é só uma vitamina, trata-se de um hormônio, que é algo muito além do que uma vitamina. O hormônio, ele tem uma ação multissistêmica, ele age em diversos processos metabólicos, ele ocasiona diversas alterações quando em níveis mais baixos e muitas das vezes a gente precisa suplementar a vitamina D. Então, o que vem no valor de referência da vitamina D no seu exame de sangue? Vem escrito assim, ó, população saudável até 60 anos, acima de 20. Então, se o seu tiver 21, 22, 23, para a medicina convencional, a sua vitamina D está normal. Mas será que é bem assim que funciona? Será que 20 já está bom para você? Os estudos atuais já demonstram que não, que 20 é uma vitamina D baixa. E por que isso? Esse valor de referência, ele vem de estudos muito antigos, em que foram utilizados uma população idosa, sarcopênica, que já tinham diversos problemas de saúde, e aí 20 já foi suficiente para trazer um resultado bom para aquela população. E hoje nós já sabemos que não é bem assim, que a vitamina D, por ser um hormônio, muitas pessoas precisam dela bem mais acima. Então, na medicina integrativa, nós utilizamos como valor de referência, de excelência, vamos pôr aí de 60 a 80 nanogramas por decilitro. Isso aqui também é importante, tá, gente? Nanogramas por ml. Porque alguns exames mudam isso aqui, alguns laboratórios. E aí nem sempre esse valor vai ser o que eu estou falando. Vai depender dessa unidade de medida. E aí sempre aqui no valor de referência vai ter, né, a unidade de medida que o seu exame está trazendo para você. Mas isso aqui é o mais comum, tá bom? Sempre vai ser assim para todo mundo a vitamina D? Não. O que a gente precisa olhar para ver se a pessoa ela tem um organismo que pode suplementar ou que não tem uma sensibilidade aumentada a essa vitamina D? O PTH é um outro exame de sangue que a gente utiliza como referência para identificar se a gente pode fazer uma dose mais alta, se esse paciente pode chegar aí a 10 mil, 20 mil por dia de vitamina D, ou se a gente tem que manter uma dose usual de 2 mil, 7 mil por dia. E isso vai variar muito de paciente para paciente. A grande questão é,
Se você tem sintomas depressivos, se a sua imunidade está baixa, se você tem dificuldade de concentração, se está com redução de cálcio, sarcopênico, vários sintomas e sua vitamina D. Por exemplo, essa paciente estava a 30, uma paciente depressiva que chegou para mim tomando 5 antidepressivos. É claro que assim, 30 estaria acima de 20. Oh, nossa, excelente. Não, gente, não estava excelente. E aí a gente precisou subir esse valor para que essa paciente tivesse um resultado mais efetivo, inclusive, do seu tratamento para depressão. Chegou para mim tomando 5, saiu tomando 1 antidepressivo. Não quer dizer que ela não tivesse depressão, mas 90% da sua depressão tinha causa metabólica e a vitamina D era uma das causas. Um outro nutriente muito importante para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, para memória, concentração, disposição, sono, depressão, inclusive, é a vitamina B12. Tão falada, né, tão falada atualmente. E a B12, ela tem como valor de referência nos exames laboratoriais, olha, de 187 a 883, nesse parâmetro laboratorial aqui. Alguns laboratórios trazem também de 200 a 800, de 300 a 900, isso varia um pouco de laboratório para laboratório. A questão é, nós temos... Isso, gente, já vem da parte de análises clínicas, tá? Nós temos... que aqui, 187, sabe, de onde você tira isso, né? De onde que vem aí que tem que estar o mais próximo possível do parâmetro maior? Nos estudos, já temos hoje provando que teria que estar acima disso aqui. Mas eu vou explicar dentro da medicina convencional, só para vocês entenderem primeiro. Então a gente precisa dividir isso aqui em 4. Em quartil. Então, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil. E aí na medicina convencional, o que a gente aprende lá na faculdade, o básico, é que exames com nutrientes essenciais precisam estar acima do terceiro quartil. Ou seja, você já deveria estar aqui com um valor acima de 580, 600, mais ou menos, para que o seu exame tivesse com o valor dentro do valor de referência. Sendo que você... não tem clínica relacionada, tá? Só que esse estudo, gente, quando foi feito o estudo para definir aqui, foram utilizados um número X de pessoas. Você pode ser uma pessoa que está fora desse padrão e que para você 600 já não é suficiente, porque para você 600 você já sente cansaço, fadiga, alteração de memória, alteração do sono, perda de força muscular, recuperação muscular prejudicada, entre vários outros fatores, várias outras coisas que a B12 altera. E aí, por isso que vem a grande questão da medicina funcional integrativa, olhar o indivíduo, olhar suas necessidades individuais. Então, se para você 600 já não é o suficiente, nós vamos ter que suplementar. Mas os estudos já mostram que para uma boa memória, uma boa performance cognitiva, a vitamina B12 deveria estar entre 900 e 1.100, mais ou menos. Sabe onde que isso está escrito? Nos estudos, né? Vamos lá, digita no busca de estudo científico e você vai, PubMed, que você vai achar estudos relacionados a isso, com os novos valores de referência da cobalamina, ou metilcobalamina. Outro parâmetro importante para o seu conhecimento, quando você vai no médico e faz um exame de sangue, é o TSH. O TSH é um exame que avalia a funcionalidade da sua tireoide. Então, o TSH aqui, ó, um valor de referência, ele, nesse exame aqui, ele estaria nos adultos aceitável até 5,33 e acima disso nós consideraríamos hipotireoidismo, que você já tem a doença hipotireoidismo. Mas será que essa doença começa da noite pro dia? Ela simplesmente, a sua tireoide resolve parar de funcionar e aí o seu TSH vai aumentar de um dia pro outro? Não, gente. Isso é um processo, né? A doença crônica, ela vem de um processo que vai te acometendo aos poucos. E é possível, sim, tratar esse processo antes que a doença chegue. Então, quando que a gente já sabe que a sua tireoide, a gente chama de hipofunção tireoidiana, que ela precisa de um olhar diferenciado, ela precisa de um cuidado maior. Quando você tem queixas relacionadas à tireoide e você está com seu TSH acima de 2. Nossa, Samia, mas é muito distante de 5,33. É, muito distante. Mas nós estamos falando em níveis de excelência, nós já não estamos falando em individualidade, nós não estamos falando em prevenção.
Então, bem antes da doença, caracterizada como doença pela medicina, acontecer, já é possível tratar os seus sintomas, que geralmente vai estar relacionado à hipofunção tireoidiana. Então, por isso é importante que esse valor esteja para níveis de excelência, que você não tenha sintomas relacionados dentro da sua individualidade até ao TSH menor que 2, certo? E aí vem importância avaliar o T4 e o T3 para ver onde está o problema. Se é na produção do hormônio tireoidiano, que é o T4, ou se é na conversão de T4 para T3. Aí é um outro vídeo mais específico que a gente depois pode gravar. Mas tem como a gente, inclusive, avaliar qual que é a sua necessidade. Se a gente precisa só desinflamar a tireoide ou se realmente você precisa de um pouquinho de hormônio tireoidiano para devolver vida de excelência a essa tireoide. E o último exemplo, vou deixar para vocês a grande questionada aí nas redes sociais, a ferritina. A ferritina é o nosso depósito de ferro, ou seja, é o tanto de ferro que o seu organismo reserva para as suas necessidades bioquímicas. E nem sempre uma anemia, uma hemoglobina baixa, caracterizada como anemia, vai acontecer com uma ferritina baixa. Se chegar a uma anemia, porque você ficou com um tempo muito longo de ferritina, ou teve uma perda muito rápida de sangue, ou a sua ferritina já está no negativo, vamos dizer. Mas a ferritina, ela traz queda de cabelo, cansaço, fadiga, desânimo, confunde muito com depressão, aumenta a ansiedade, diminui capacidade de força, de performance física, metabólica, dificulta emagrecer. Gente, é assim, um mundo de coisas com a ferritina. Mas o que é importante isso? Claro que essa aqui tá gritante, né? Que essa paciente precisava de reposição. Mas a gente não vai olhar só a ferritina, a gente tem que olhar o ferro e o índice de saturação dessa ferritina. Então, tem até um post lá no Instagram demonstrando as diferenças. Ferro baixo, ferritina baixa, suplementar. Ferritina baixa, ferro normal, avaliar processo inflamatório. Ferritina alta, ferro baixo, inflamação crônica. Então, existe todo um critério para você suplementar. Então, você não vai sair aí tomando tudo que te aparece na internet, né? Aquelas orientações a gente põe lá de forma geral e que não é para todo mundo. Inclusive, quem tem algum problema de saúde, alguma doença, diabetes, hipertenso, doença autoimune, algum tipo de câncer, não vai suplementar sozinho. Na verdade, você não deve fazer nenhuma suplementação sem orientação médica e de um nutricionista, tá? Então vamos lá. Ferritina. Essa é a mesma paciente que chegou com 5 medicações antidepressivas, que já não dormia, que já não saía da cama. Mas, gente, a ferritina dela tava de 4, acho que foi uma das mais baixas que eu vi até hoje. Sendo que os valores de referência para homens variam e para mulher também. Então, é diferente, homem e mulher aqui no caso da ferritina, tá? E o valor de excelência, o que a gente vai ter da ferritina? O ideal é estar aí entre 100, 150, no máximo 200. Por quê? Acima disso, a ferritina vira um marcador inflamatório. Então, ela também muito alta acaba prejudicando o nosso organismo por diversos fatores. E ela muito baixa vai trazer as repercussões clínicas que nós não queremos. E aí vem a necessidade de suplementação. Podemos suplementar oral, o ferro, né? Ou venoso ou intramuscular. O que eu mais indico é que uma ferritina abaixo de 50, que a gente faça a suplementação venosa, porque é mais rápido, mais efetivo, não traz os efeitos colaterais que a suplementação oral traz, que é um distúrbio gastrointestinal. Tem gente que é intolerante, que desenvolve diarreia ou constipação, refluxo. Bom, mas o que é importante a gente ver aqui? Como que está o ferro? E vamos ver como que estava o ferro dessa paciente? Ela estava com a ferritina de 4 e um ferro de 55, ou seja, também muito baixinho. O valor de excelência do ferro é que ele esteja lá, ó, mais próximo de 150. Lembra do quartil? Mas não tem estudo para isso? O que não tem estudo, a gente vai dentro do padrão da medicina convencional, que esteja o mais próximo de 150. 55 é muito baixo. Então, essa pessoa estava com depósito já ruim e a quantidade de ferro circulante também ruim. E vamos ver como que estava essa eficácia desse ferro, que a gente chama de índice de saturação de transferrina, que é a capacidade do ferro se ligar. Eu tô prendendo, gente. A capacidade do ferro se ligar à hemoglobina e transportar o oxigênio. Então, olha, 10% é muito baixo. Então, só 10, já tinha pouco, concorda? Reserva já não tinha mais, então era o que tinha ali, pronto. E ainda estava se ligando de forma, sabe, o que impede a ligação do ferro à molécula de hemoglobina para transportar o oxigênio?
inflamação, processo inflamatório crônico. Então ela ainda tinha uma dificuldade dessa ligação, desse pouco ferro que tinha a hemoglobina. É óbvio que essa pessoa não vai conseguir fazer um exercício físico, ela vai ter falta de ar em pequenos esforços, ela vai ter dificuldade de concentração, ela vai ter muita queda de cabelo, unhas fracas, tristeza intensa, baixa capacidade de ver a vida colorida, vai passar a enxergar tudo cinza. Libido, então, nem se fala, repercute imensamente, e aí a gente tem que tratar tudo isso, a gente tem que desinflamar e repor. Adianta só eu tacar ferro aqui? Claro, isso aqui vai subir, mas se essa ligação aqui não tiver legal, por questões inflamatórias, eu vou ter dificuldade de ligar o ferro aqui para ele se ligar ao oxigênio. Então, eu tenho que desinflamar também. Então, entende a importância da medicina funcional integrativa e de todo esse olhar diferenciado para o paciente e para o processo metabólico? Pois é isso, gente. É de onde eu tiro, não são vozes da minha cabeça, igual muitos falam, né? Não está no fantástico mundo da doutora Sâmia, não. Isso é medicina, isso está na fisiologia, isso está na análises clínicas, isso a gente tira, né, dos compêndios de patologia, de cardiologia, de hematologia, endocrinologia e também dos estudos, tanto de medicina baseada em evidência, quanto dos estudos científicos mesmo, que fazem parte da nossa rotina aí de conhecimento, tá? Então é só uma explicação aí mais profunda para você entender mais da importância de cuidar da sua saúde. Então, agora você já sabe quais são os valores de excelência dos seus exames laboratoriais e o quanto que isso pode impactar na sua clínica, nos seus sintomas, aquilo que você pode estar sentindo, incomodando um pouco, mas ainda não é uma doença propriamente dita. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe, curta, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis conhecendo essas informações tão importantes para a nossa saúde. Te espero até o próximo vídeo.